Oiê, minha irmã, meu irmãozinho, que a graça, a paz e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, hoje eu venho aqui, deixei essa imagem aí para ilustrar sobre o tema que a gente vai falar hoje. Então, eu nem vou aparecer hoje, vou deixar só essa imagem. E o tema que nós estamos tratando, que nós estamos falando, é sobre o narcisista. E eu trouxe aqui 8 dicas para identificar o narcisista. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nós temos narcisista na nossa casa, no trabalho, na família, né? Na família que não é que mora na mesma casa, né? Que é irmãos, pai, mãe, parente que não mora na mesma casa que você, mas tem dentro da sua casa também. Vizinhos e outros relacionamentos interpessoais, como seitas, né, igrejas, tem narcisista lá também. E por que seria interessante você aprender um pouco sobre o narcisista? Porque geralmente é uma pessoa que gosta de criar conflito. E se você souber quais são as características dele, se você conseguir identificar, você não vai bater de frente, você vai sair do lugar, vai deixar para lá, né? E vai evitar conflito, vai evitar problemas. Por isso que é interessante que todo mundo saiba um pouquinho sobre o psicopata, sobre o sociopata, sobre borderline, né? Borderline, sobre o sociopata, né? Sobre as síndromes. É bom que você sabe, porque você pode relacionar com a pessoa que tem alguma dessas síndromes. E geralmente são pessoas que causam, né? Como eu já disse no outro vídeo, são pessoas que causam mal para quem está por perto. Então, é bom que a gente ligue a anteninha e fica esperto. Começa a estudar um pouco, a pesquisar um pouco sobre, né? Meu irmãozinho, minha irmãzinha. A primeira característica de um narcisista é que ele é egocêntrico. O que é egocêntrico? Pesquisei aqui, vou ler para vocês. Que se refere ao ego, ao eu, considerado como o centro do universo. Egocentrado, indivíduo cujos comportamentos, ações ou preocupações estão centradas em si mesmo, sendo indiferentes aos demais. Como eu já disse para você na outra palestrinha que eu fiz pelo YouTube, ele é assim, né? O eu do egocêntrico é um eu elevado. É eu e eu. Ele não preocupa com ninguém que está do lado dele. Ele não sente empatia. Ele não importa com a dor do outro. Ele é o centro. Ele está preocupado com as emoções dele. Ele vai, né, igual eu te falei no começo, te bajular, querer te conquistar, ser um gentleman, te tratar bem. Ele vai procurar todas as características bacanas que você tem e vai ressaltá-las para você. E você vai encantar, né? Como eu disse no outro vídeo, o que você vai fazer? Você vai achar que é o príncipe encantado, você vai achar que é a melhor amiga do mundo, você vai achar que é a melhor mãe do mundo, você vai achar que é o melhor pastor do mundo, o melhor padre do mundo, o melhor líder espírita do mundo, né? Você vai achar que ele é o melhor em tudo, porque a princípio, no começo, ele vai deixar transparecer ser essa pessoa boa, né? E eu já falei para vocês o que não é, né? E a segunda característica que eu já falei também, que a gente já falou, é que eles são o quê? Mentirosos. Eu escutei uma palestrinha de uma mocinha falando, o narcisista, ele mente que nem sente. Como eu disse para vocês, o que é mente e nem sente? Até ele acredita nas mentiras dele. Ele vive de mentiras. E onde começa? Como que começa a ser um narcisista? Geralmente, lá na infância. Também é um fator genético.
Pode ser que uma criança narcisista teve alguém na família, o pai, a mãe, o avô, a avó narcisista. E só que também nós não podemos diagnosticar, dar nenhum diagnóstico, né, dessa natureza que é psicopata, sociopata e narcisista. Nós não podemos dar um diagnóstico lá na infância, um diagnóstico precoce, né? Nós podemos arrastar ele lá até a maioridade dos 18 anos para a gente fazer um estudo mais ampliado para ter certeza qual é o diagnóstico desse ser. Nós não podemos antecipar, né, na lei esse diagnóstico. Nós temos que ter o maior cuidado, né? Então, eles são mentirosos, né? Mentem que nem sentem. Sentem prazer em mentir por se sentirem extremamente compensados em enganar todos à sua volta, né? Quando ele engana, né? Igual um matador em série. Enquanto ele vai conseguindo matar ali, que ele vai enganando, aquilo ali dá uma satisfação para ele. Como eu já disse para vocês, eles são tão assim que nem lá no júri eles vão procurar desculpa, eles vão contar a verdade, eles vão falar, eu fiz isso que eu tava com a minha cabeça quente, entendeu? Ele nunca vai falar isso, porque, como eu já te disse, ele pratica atos e ele se sente um super-herói. Ele se sente um super-herói. E se ele destruir, né, o material que faz dele um super-herói, ele vai ficar uma pessoa totalmente frustrada, já que ele por si só já é uma pessoa vazia. A terceira característica é a pior das características desse narcisista. São pessoas que se sentem extremamente felizes com a derrota do outro, né? Com a derrota do outro. Eu vi uma pessoa comentando quando eu estava fazendo estudo, falando que é assim, tipo assim, ele vai lá, te elogia, né? Ele é muito invejoso também. Ele não gosta que ninguém sobressaia, ninguém assim, né? Aí ele vai ver uma moça lá no trabalho dele, colega de trabalho dele, com uma camisa, com uma blusa muito bonita, e ele vai ficar com inveja. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um joguinho. Ele vai chegar para a coleguinha e vai falar: nossa, como sua blusa é bonita, te deixou até mais magra. Então ele fez um elogio e ao mesmo tempo ele fez ela refletir sobre ser gorda. Então quer dizer, ele quis manipular, né? Manipular o elogio. Fingir que estava dando elogio, mas cutucando uma coisa que talvez não seria tão boa para a pessoa em questão. Então, ele se sente ricos delegando a pobreza, né? Vi também uma pessoa contando, eu acho que é a história daquela mulher lá, daquela casa lá, abandonada, que a mulher tá lá, um monte de lixo. Passou aí na Record, né, muito cheia, ela veio fugida de fora, do outro país pra cá, e ela tá naquela casa toda imunda, toda suja, cheia de entulho, ela não tá bem não. Mas só que ela ainda continua com o espírito de rico, porque quando ela encontra uma pessoa, ela se acha maior e ela trata a pessoa, né, como se a pessoa fosse lixo. Porque o eu dela, né, narcisista, gosta de humilhar as pessoas. E mais, eles gostam de quê? De atacar. Ele se sente forte quando eles atacam o fraco, né? Ele se sente inserido quando eles veem que tem alguém que não é inserido, né? Quando eles veem que tem alguém excluído. Aí ele se sente inserido. E também, ele se sente rico, né? Pode ver aí na política agora. Tanto pobre achando que é rico, né? Tanto pobre achando que é rico. Por quê? Às vezes ele tem um patamarzinho assim, mais ou menos razoável, porque rico é aquele que é rico, né? Muito rico. Nós já falamos disso. Mas tem uma aí, classe média, tem um fusquinha, tem uma coisinha qualquer, já se sente rico. E aí começa, né? A gente vê muito nas redes sociais a pessoa soberba, a pessoa querendo o quê? Menosprezar, né? Menosprezar. Igual o caso da menina cantora aí, que eu acho que ela foi esposa do Whindersson Nunes, eu esqueci o nome dela agora, que fez achou uma pessoa e pediu a pessoa para servir ela.
Porque geralmente esse se sente melhor do que as pessoas, né? Eu não tô falando que a moça é uma narcisista, mas é uma ilustração que eu tô fazendo. A pessoa narcisista age igual essa moça, acha que todo mundo tem que servir ela a todo momento. Quais são as duas características? Eu estava estudando outra moça, eu estava vendo. Tem duas características também que faz a criança se tornar um narcisista. É os filhos que são muito maltratados e também os muito mimados. Tudo que é em excesso é problema, né, gente? Tudo que é muito passa da conta. Então, tanto as crianças que são muito maltratadas, que são sexualmente violentadas, que tem algum tipo de agressão doméstica ou fora da família, sofre algum trauma, essa criança tem uma tendencinha também a desenvolver um narcisismo mais complicado. E também uma criança mega hiper mimada, que os pais dão de tudo, mas não dão o quê? Presença, afeto, estão sempre preocupados com isso, geralmente, né? Estão sempre preocupados em trabalhar. Eu ia falar aqui mais em classe alta, mas tem classe baixa também. Estão sempre preocupados em trabalhar, aí arruma excelentes babás, 2, 3 babás, e as babás que tomam conta, eu conheço uma família que a babá chamava, as crianças da família chamava a babá de mãe, porque a mãe ficava tão ausente que as crianças pegou na babá como figura mãe. Então existe isso. Essas crianças também podem ter problema narcisista, né? Então, comparação é um traço dessa característica, né? Eles gostam muito de comparar, fazer comparação legal, bacana? Não, comparações destrutivas, né? Porque o narcisista, ele é uma pessoa que teve problemas lá na infância e que não foram resolvidos. Até eu estava escutando a moça também falando que tem alguns narcisistas aí, mundo afora, fazendo estudo de como lidar, né? Como lidar melhor com essa síndrome, né? Que é ser um narcisista. Só que ela falou que também ela não acredita muito nesses estudos, porque quem tinha que fazer esse estudo é quem vive com narcisista, né? Porque na verdade, como ela estava contando, ela pegou e o moço lá, um estudioso, estava fazendo, pegou um monte de roteiro, um monte de roteiro de pessoas diagnosticadas com narcisismo, né? E quando teve um dia lá, o moço não pôde terminar e passou para o outro colega que também estava fazendo a mesma pesquisa e colocou um monte pediu ele para olhar aquilo lá e olhar o cérebro de cada um lá. E ele foi olhando, de repente ele viu um lá e falou: nossa, esse aqui é narcisista, esse aqui é o pior dos narcisistas. Quando ele foi ver, o cérebro era dele, né? Então olha aí pra você ver, o cérebro era dele. Então a quarta característica de um narcisista: gostam de se aproximar de pessoas frágeis e dependentes para se sentirem, como eu já falei, superiores, né? Gostam de pisar, gostam de fazer as pessoas se sentirem inferiores, né? Inferiorizar. É o traço dessa quarta característica: inferiorizar, diminuir o outro, né? Se você achar que o outro tá mais em destaque do que você vai fazer o quê? Tentar diminuir, falar mal dele pro coleguinha, falar para todo mundo que ele não presta, falar isso e falar aquilo. Vai tentar inferiorizar aquele lá. Esse é um traço da quarta característica. Ele não suporta conviver com alguém que brilhe mais que ele. Assim, ele cria um ódio, gente, a palavra é essa, um ódio daquela pessoa que o faz sentir inferior, né? Quando ele vê que a pessoa faz ele se sentir inferior, ele fica com ódio daquela pessoa e ele vai partir pro ataque, pra cima, né? A quinta característica: são duas caras, né? O narcisista são duas caras. Lá na família, ele age bruscamente, ele agride os filhos, ele faz pressão psicológica na cabeça dos filhos, ele menospreza os filhos. Até tinha uma moça contando que na casa dela, ela é filho de uma mãe
narcisista, essa mãe escolheu cada filho para ser uma coisa, né? Eu não sei onde eu notei, mas um era o bode expiatório, um era o bode expiatório, a outra era o alecrim dourado, né? E a outra, uma era inútil. Um filho para ser criança inválida, né? Inútil. Essa inútil aqui é aquela, né? Que entra pro quarto, fica lá morrendo de depressão, não quer sair, faz cocô e xixi na roupa, né? Por quê? Porque ela se sente um lixo. A pessoa que está perto dela, né? Se for uma mãe narcisista, a mãe coloca a criança super tão para baixo, inferioriza tanto a criança, que a criança começa a desprender dela. Ela perde a essência dela, ela perde as características dela, né? Ela perde o eu dela e passa a viver, acreditar naquilo que o narcisista está falando que ela é, né? E ela sofre. Todo mundo que vive perto do narcisista sofre de alguma maneira, né, gente? Então, eles são duas caras. Na igreja que frequentou, eu sou uma santa, né? Porque eu preciso da validação social. Em casa eu sou o diabo. Bem assim, como eu te expliquei agora, né? Aí, o que faz? Pira o cabeção do pessoal lá da casa, que tá todo convivendo ali. Por quê? Você sai lá de fora e contar o que a mãe faz em casa, ninguém vai acreditar. É igual o caso dos maridos, né? Os maridos, alguns maridos, graças a Deus não é o caso do meu, mas alguns maridos humilham as esposas dentro de casa, pinta borda de testa com as esposas, e lá no social, né? Porque precisa da validação social, lá no social é o camarada mais bacana que existe. Então, se a esposa, fica difícil a esposa falar dele, porque senão todo mundo vai falar dela, vai falar que ela que é dissimulada, ela que é isso, que ele é um cara muito bacana, muito sociável, né? Geralmente é desse jeito, eles são duas caras. No meio social, um santo, né? Um gentleman. E lá em casa, né? No convívio lá da casa dele, nas pessoas que ele acha elas inferiores, faz elas se sentir inferiores, ele pinta o terror, né? Então é isso. A sexta característica, preocupam muito com a imagem social deles, né? Igual eu falei no outro vídeo, é sempre bem elegante, arrumado, vaidoso. Eu esqueço aquela palavra que fala quando o homem é muito vaidoso, né? Que eles falavam que as mulheres eram, e agora fala dos homens, porque antigamente você não viu o homem depilar, né? Depilar o sovaco, depilar a virilha, depilar o peito, fazer a sobrancelha. Hoje em dia já tem, né? Hoje os homens estão hiper mega vaidosos. No caso do narcisista, ele é muito mais vaidoso, ele gosta de carro do ano, ele gosta de mostrar que ele é o cara, ele quer aparecer, ele quer falar para a sociedade que ele, né, ele é o top, ele é o cara, né, igual eu disse na outra. Então, ele vive o quê? Uma vida fantasiosa, né? Uma vida fantasiosa. Passa uma imagem social de perfeição e talvez está devendo Deus e todo mundo, né? Porque tem gente andando ali de Lamborghini, então fala Lamborghini, e deve Deus e todo mundo. Então passa uma imagem de que tá tudo bem, né? Que tá tudo maravilhoso, que ele é o cara, que consegue comprar casas boas, carros bons, igual tem uns aí, né? Eu vi um cantor esses dias passando na mídia. O cantor aluga que as mansão e aqueles carrão, depois muda para outra casa, deixa aquela casa para trás e não vai pagando. Vai mudando, só aluga casona. Casa de última geração, mas não paga, né? Deve ser um narcisista. E a sétima característica do narcisista, ações movidas por interesse sexual, financeiros, status, né? As amizades não são verdadeiras, ele não é um amigo verdadeiro, ele tá ali na amizade só procurando alguma coisa que seja confortável para ele. A partir do momento que aquele amigo não puder mais oferecer aquilo que ele gosta que o amigo oferece para ele vaza, né? Ele não quer saber mais desse amigo. E assim ele é também no âmbito familiar, né? Às vezes ele fica ali segurando um casamento, 30, 40 anos. Por quê? Porque aquela pessoa ali lava a roupa dele, faz a comida para ele, transa com ele, né?
ou porque senão a pessoa tem uma situação financeira melhor do que a dele. Então isso são o quê? Ele pensando na pessoa que ele tá, hora nenhuma, pensando nele. Ele pensa sempre no bem-estar dele, sempre no que pode trazer alguma vantagem para ele. Ele tá nem aí para você, nem para mim, nem para ninguém, né? Assim você não perder mais, assim que você não puder mais oferecer isso para eles, te descarta, né? Sem dó e sem piedade, te descarta como se você fosse um lixo, sem dó e sem piedade. Enquanto você está oferecendo os benefícios para ele que ele está gostando, tá ok? Ele tá lá, mesmo te infernizando, ele vai permanecer ali, dissimulando, criando a situação, né? Ora ele tá um anjo, ora ele tá o diabo, né? Mas ele vai levando aquilo ali, porque ele tá tendo uma recompensa. E ele, o narcisista, ele vive de recompensa. Tá nem aí pra ninguém à volta dele. E oitava e última, não cria conexão com as pessoas. As pessoas são objetos que eles usam para realizar os seus desejos. Completa a sétima característica, né? Oitava e última, completa a sétima. Ele só tá junto com as pessoas para poder usá-las, né? Ele vive usando as pessoas como se elas fossem objetos. Quando não dá mais, que aquela pessoa já não está satisfazendo o ego dele, né? Fazendo o que é legal para ele te joga fora, né? Ele te descarta como se fosse um objeto. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é isso que eu queria te falar hoje. Eu não vou estender muito o vídeo, porque senão fica 2 e aí depois tem que editar e meu filho fica bravo comigo porque ele tem que editar, porque eu não sei editar, tá bom? E aí logo menos a gente fala mais sobre, eu fiz outras anotações sobre, a gente fala mais sobre, ok? Beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo.